Fala aí, concurseiro, fala concurseira, você está no canal TI Sem Segredo. Estamos começando aqui o terceiro vídeo da nossa série Resolvendo 100 Questões de TI para a Polícia Federal. Para quem não me conhece, meu nome é GB, eu sou concursado federal, sou analista de sistemas, mestre em ciência da computação, também sou professor e vou acompanhar vocês aqui nessa jornada de revisão das questões de TI para a Polícia Federal. Então, como eu disse, nosso terceiro vídeo aqui abordando as questões de TI para a Polícia Federal, estamos fazendo uma revisão completa, passando por 100 questões de TI para a Polícia Federal, e isso aí vai poder ajudar você a vencer os desafios dessa prova aí, que tem ficado cada vez mais difícil para a área de TI. Então você vai poder aqui acompanhar com a gente nessa série, resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal e fazer uma revisão completa aí do seu conteúdo de TI, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para a primeira questão de hoje. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma informação que você queira deixar aí, tá certo? Fortalece aí o nosso canal deixando seu like, compartilhando o nosso vídeo com alguém também que está estudando para a Polícia Federal, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão de hoje, essa questão aqui de lógica de programação. Então vamos ler aqui o enunciado da questão. Então, com relação aqui aos conceitos de programação em Python e R, tá? A gente vai ter aqui, julgue o item que segue. Ele quer saber aqui se ao final dessa função aqui, executada, tá? A gente vai ter aqui como resultado 12. Então vamos lá, vamos começar aqui a destrinchar esse código aqui um pouco devagar. E eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês quando vocês precisarem resolver questões de código estático, tá? Então executar um algoritmo aqui de forma estática é relativamente complicado, mas a gente tem algumas formas de contornar isso daqui, organizando aqui o nosso código e organizando nossas variáveis, a ponto que a gente possa acompanhar o processo de mudança de valor dessas variáveis ao longo do tempo e a gente possa aqui chegar no resultado final. Então vamos lá, vamos separar primeiro as variáveis que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem aqui uma variável f, que vai ser uma função, e uma variável g, que também vai ser uma função. Então eu vou descartar essas duas variáveis porque elas são funções e elas não vão receber valor propriamente dito, tá? Então quais serão as variáveis que vão receber valor de fato aqui pelo que a gente pode identificar? Então eu tenho aqui a variável x, né? Então vou fazer aqui uma coluna, eu tenho uma variável y, vou fazer aqui uma outra coluna, e eu tenho aqui uma variável z, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o valor dessas variáveis ao longo da execução do algoritmo. Então vamos lá, tentar executar esse algoritmo aqui linha a linha. Então, primeira linha aqui, existe aqui uma variável f, que ela está recebendo uma função. Então, no final das contas, essa minha variável f vai representar uma função. E na definição dessa função, eu digo aqui que eu recebo um parâmetro x e realizo todo esse processo que está aqui dentro dessa função, certo? Então, essa é a definição da função f. Então, a gente vai entrar depois com mais detalhes aqui no que está acontecendo aqui dentro dessa função f, tá? Mas o importante agora é saber que essa função f foi definida em torno de um parâmetro x de entrada e ela executa tudo isso daqui e aqui ela finaliza. Então, a gente já tem nossa função f definida aí. Na próxima linha de código, eu tenho aqui uma variável z recebendo o valor 10 e a gente vai anotar aqui o valor 10 que foi atribuído à nossa variável z. Na próxima linha da função, agora sim eu tenho a execução da minha função f, passando o valor 4 para o parâmetro x. Então, no momento que eu chamo minha função f e passo para ela o valor 4, significa que o meu parâmetro x está recebendo esse valor 4, então x agora passa a ser 4, certo? Então, quando eu entro na minha função para executar minha função, o que é que ela faz aqui dentro? Ela define uma nova função g. E essa função g é definida em termos de um parâmetro de entrada y, e dentro ele vai executar o código y mais z. Então, a gente não tem o valor ainda de y e a gente não tem ainda o valor, e a gente já tem o valor de z aqui, que no caso é 10, certo? Então, terminou aqui a definição da função. Na próxima linha aqui, eu vou ter que agora o z, certo? Vai ser atribuído o valor 4, então, próximo valor aqui de z, 4. E em seguida, eu tenho aqui que o valor de x vai receber o resultado da execução da função g, recebendo o parâmetro x, que é o 4. Então, esse y aqui passa a ser 4 também, tá? Porque minha função g, que recebe o parâmetro y, recebeu como parâmetro de entrada x, que tem o valor 4. Então, y entrou aqui 4. Quando eu executo essa função, eu somo aqui, ó,
y, que é 4, e z, que também é 4, que a gente viu aqui. Então, o resultado dessa minha função aqui, z mais y é igual a 8. Então, essa minha função vai retornar 8. Então, a função g, tá? Recebendo o parâmetro x, retorna 8. E ela soma com o valor x, que aqui a gente tem 4. Então, no final das contas, eu tenho que x mais 4, ou desculpe, x mais 8 é igual a um valor aqui que a gente ainda não sabe, mas a gente já sabe que x é 4 mais 8. Então, a gente tem que o resultado disso tudinho aqui é 12. Então, a gente chegou aqui na nossa resposta. Qual o grande problema aqui dessa questão, tá? Essa questão aqui, ela faz uma sequência de operações matemáticas usando essas funções e traz aqui o resultado 12 para a gente. Só que esse é a grande pegadinha da questão. Quando a questão diz aqui que o resultado será 12, entre aspas, isso significa dizer que esse 12 aqui, entre aspas, não é um resultado numérico, é um resultado textual, tá? Então, essas aspas fazem com que o número se transforme em texto para a linguagem de programação. Logo, esse resultado 12 aqui como texto é diferente desse resultado 12 aqui numeral, e essa questão está errada. Então aqui é uma pegadinha até de muito mau gosto assim do CESP, porque já é difícil, tá? Executar o algoritmo inteiro e lidar com toda a complexidade de analisar código estático, para no final das contas você ainda ter um tipo de pegadinha desse daqui. Mas questão de concurso é assim. Então esse aqui é um fator que a gente sempre tem que olhar, tá? A tipagem dos dados que a gente está lidando. Então são resultados completamente diferentes, tá? O número 12, ele pode fazer operações matemáticas, já o texto 12 não pode fazer operações matemáticas, e essa questão aqui está incorreta, tá? Vamos passar para a próxima questão. Outra questão também aqui de lógica de programação. E aí, de acordo com os conceitos de programação em Python e R, tá? Vamos jogar o item que segue. Então, o código Python, agora a gente tem um código Python, não mais R, ele apresenta como resultado true, tá? True de verdade. Então, vamos ver o que é que está acontecendo aqui nessa questão. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma variável x aqui, primeira variável x, e ela recebe aqui o resultado dessa função bool, e bool vem de booleano, que seriam os valores verdadeiro e falso, tá? V e F. Então, uma variável booleana, ela só pode armazenar dois tipos de valores, que é o V e o F. E uma função booleana, essa função bool de booleano, ela vai retornar para a gente V ou F a partir do valor que ela vai analisar aqui, que ela está recebendo entre parênteses. Então, a variável x vai receber o resultado da minha função bool, recebendo o parâmetro menos 3. E o que acontece? Qual é o resultado dessa função? Tá? O Python considera que valores numéricos, o 0 é tratado como false, e qualquer valor, tá? Qualquer valor n diferente de 0 é tratado como verdadeiro, tá? Então 0 e 0.0 é falso, e qualquer outro valor numérico é verdadeiro. Então, no final das contas, a gente tem aqui, vamos separar de novo aqui, nossas três variáveis, x, y, z, tá? Vou pegar aqui esses três valores. Então, qual é o resultado disso daqui? Menos 3, então eu tenho um valor aqui diferente de 0, então a variável x vai receber o valor da função bool como verdadeiro. Então, eu tenho que x aqui é verdadeiro. Então, vamos aqui agora para a variável y. Então, y recebe também a chamada da função bool, recebendo como parâmetro o texto, tá? Isso aqui é um texto, true. Isso aqui é um texto. E isso aqui é o parâmetro de multiplicação, então seria true vezes x, tá? Então, true vezes x. E quem é x aqui no final das contas? X é verdadeiro. Então, o valor de x para o Python é true. Esse é o valor de x. O que é que ocorre aqui? É que é o seguinte. Esse texto true que está aqui, isso é considerado um texto, né? Uma string. E ele faz aqui uma operação matemática de multiplicação com a outra variável que tem como valor true. Acontece que em Python o valor true
quando considerado em contextos numéricos, ele equivale a 1, tá? Então aqui era como se eu estivesse multiplicando true, a string true, por 1. Se eu estivesse multiplicando, por exemplo, a string a vezes 2, o resultado disso daqui é a. Então, 2 vezes esse a. Como eu estou multiplicando aqui o true texto vezes o true valor booleano, que em contexto numérico equivale a 1, seria como se eu estivesse multiplicando o true por 1, que é igual ao próprio true. E como é que a gente vai considerar aqui no final das contas? No final das contas, a variável que vai estar aqui dentro, né, true, executada pela função booleana, ela vai retornar para a gente o quê? Ela vai retornar de novo verdadeiro. Por quê? Porque em Python, quando a gente tem string vazia, uma string vazia, simplesmente aspas, isso equivale a false. Qualquer outra string preenchida equivale a verdadeiro. Então, se eu tenho uma palavra true escrita aqui, que é resultado dessa operação aqui, no final das contas, o valor do meu y vai ser verdadeiro. Tá? Vamos agora para a variável z. Variável z também, ela recebe o valor da chamada da função bool, recebendo como parâmetro de entrada aqui a palavra, o texto false. E aí, como a gente viu agora há pouco, toda vez que eu tenho um texto que não é uma string vazia, ele é avaliado como verdadeiro. Se isso aqui é avaliado como verdadeiro, logo eu tenho o valor de z como verdadeiro. Então, ele quer saber o que é que vai ser impresso aqui no final das contas. No final das contas, eu tenho aqui uma proposição composta, conectada aqui pela conjunção e, que é o AND, né? Então, para o resultado dessa proposição composta aqui ser verdadeira, eu preciso que todos esses valores aqui sejam verdadeiros. Então, se eu fizer a análise de verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, no final das contas eu vou ter que essa proposição composta também é verdadeira, certo? Logo, o resultado disso daqui vai ser true. Só que true em valor booleano. E, de novo, o Sebrasp fez essa pegadinha aqui de colocar true como valor textual. Então, true valor booleano é diferente de true valor textual, logo a questão também está errada. Então, essas são as dificuldades, tá, de lidar com essas questões de execução de algoritmo e código estático do Sebrasp, que muitas vezes a resposta ela está basicamente no detalhe, tá? Então, imagina você ter tido todo o trabalho de conseguir analisar toda essa questão e no final das contas confundir isso daqui com isso daqui. Então, questão, para mim, né, no meu entender, é uma questão difícil porque pega muita gente, tá? Quando não consegue pegar você aqui, em alguma manobra que o Sebrasp faz aqui com a linguagem de programação, acaba pegando você aqui na resposta, tranquilo? Então, questão incorreta, vamos aqui partir para a próxima questão. Vamos lá, próximo item, questão 13, julgue o próximo item relativo aos conceitos de metadados de arquivo. Metadado de arquivo. Então, a função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem proprietário do arquivo. Não, na verdade não. Na verdade, essa questão também ela está incorreta, tá? A função do metadado do arquivo é descrever, tá? Descrever o arquivo. Então, o metadado do arquivo seria uma descrição do próprio arquivo. Então, o metadado do arquivo é uma informação que acompanha o arquivo e serve para descrevê-lo. Então, um exemplo muito claro é quando a gente tem, sabe, aqueles documentos de texto, documento do Word, um documento de texto qualquer. Quando a gente clica lá em propriedades, tá? Propriedades, a gente vai ter propriedades. A gente vai ter uma descrição desse arquivo. Então, a gente tem a hora que esse arquivo foi salvo, a gente tem o proprietário do arquivo, tá? E a gente tem uma série de outras informações. Então, é esse conjunto de informações que está acompanhado do arquivo, que a gente pode acessar lá de propriedades, o que a gente chama de metadado do arquivo. Então, a gente tem metadado em vários tipos de arquivo, mas, basicamente, o metadado serve para descrever o próprio arquivo ou descrever ou trazer informações sobre o próprio arquivo, tá? Então, questão incorreta. Vamos para a próxima questão aqui. Questão aqui com referência aos conceitos de rede de computadores, julguem o item a seguir. UDP e TCP são protocolos da camada de transporte do modelo OSI. Então, vamos lá.
O modelo OSI, na verdade, é um modelo de padronização de comunicação de informações em redes de computadores. Então, o modelo OSI, ele define 7 camadas por onde a informação vai passar e vai padronizar o processo de tráfego dessa informação através da rede de computadores. Então, as camadas aqui do modelo OSI são as camadas, pega aqui a camada de aplicação, a camada de apresentação, a gente tem a camada de sessão, a gente tem a camada de transporte, a gente tem a camada de rede, camada de enlace e por último a gente tem a camada física. Tá? E aí como é que funciona o fluxo aqui nessas camadas, tá? Então a informação parte aqui, muitas vezes aqui da camada de aplicação, vai passando por essas camadas, tá? Até que chega na camada física, que é onde os bits, os pulsos elétricos codificam a informação e segue pelos cabos e repassam por todas essas camadas até chegar na aplicação lá do outro lado de onde a gente precisa. Cada camada dessa de aplicação, ela organiza um conjunto de protocolos que formata, trata, cuida da aplicação, ela cuida do transporte, cuida de roteamento e uma série de outras informações que precisam ser configuradas e organizadas para que essa informação possa trafegar de um ponto da aplicação até o outro, tá? E aqui ele diz que os protocolos TCP e UDP, eles ficam na camada de transporte. Isso aqui é correto, tá? TCP e UDP realmente são protocolos da camada de transporte. Talvez em breve eu traga uma aula só sobre rede de computadores, a gente falando um pouco aqui das camadas, tanto do modelo OSI quanto TCP/IP, e a gente conversar um pouco sobre os protocolos que são utilizados em cada uma dessas camadas. Então, basicamente, quando você está estudando para concurso, uma das coisas muito importantes é, primeiro, você saber a arquitetura, tá? Você conhecer a arquitetura, você conhecer as camadas, a ordem das camadas e os principais protocolos que atuam em cada uma dessas camadas e para que serve cada uma das camadas e o que faz mais ou menos cada um dos protocolos, tá? Então é bastante informação que tem aqui, mas a gente vai tentar aprofundar aqui no próximo momento. Então, para essa questão, basta a gente saber e relembrar aqui que os protocolos TCP e UDP, de fato, eles fazem parte da camada de transporte. Então, questão correta. Então, vamos lá. E aqui, gente, antes dessa questão, se você chegou até aqui, você pode ter visto uma utilidade nesse vídeo para você pode ter curtido esse vídeo, então não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que possa precisar, certo? Então nunca se esqueça aqui de dar uma força para o canal. A gente tem um canal que está iniciando agora, mas está trazendo muito conteúdo aí de revisão de TI para a prova de Polícia Federal. A gente também vai tratar aí de outras questões de provas como fisco, área de controle, tá? Então a gente ainda vai trazer muito conteúdo para vocês. Não se esqueça de deixar o like, deixar aqui o seu comentário e compartilhar esse vídeo para uma outra pessoa que também possa precisar, certo? Então vamos seguir aqui com as questões. Então vamos lá. Questão 15. Então, com referência aos conceitos de rede de computadores, também julgue os itens a seguir. Aqui ele diz que os bits são empacotados em quadros ou data frames na camada de transporte do modelo de rede. Então, se a gente for considerar lá o modelo OSI, que a gente viu lá, um modelo de 7 camadas, ele diz que aqui na camada de transporte, então transporte, que é a camada 4, é a camada responsável por pegar os bits, tá, da informação e empacotar eles em quadro e data frame. Essa questão aqui está errada, tá, minha gente? Porque o que acontece? Na camada de transporte, a camada de transporte recebe já esses bits empacotados em quadro da camada de enlace. Então, eu tenho a camada de enlace que realiza aqui o empacotamento em quadros ou data frame da informação e repassa isso para a camada de transporte, que faz a segmentação da informação. Então, a camada de transporte, na verdade, segmenta a informação. Quem faz o empacotamento dessa informação aqui em quadros ou data frame seria a camada de enlace. Então, mais uma vez,
questão incorreta, certo? Então, amigos concurseiros, por hoje é só. A gente fica aqui com essa breve revisão aqui. A gente conseguiu ver aí lógica de programação, redes de computadores, informações também sobre arquivos, sistema de arquivos e metadados. Então a gente fez uma pequena revisão aqui hoje de alguns conceitos que são muito importantes aqui para a prova de vocês, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Toda semana vai ter de 1 a 2 vídeos aqui para vocês fazendo revisão desses conteúdos da área de TI. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, não deixe de comentar com seu amigo aqui que está estudando para a prova da Polícia Federal. Tranquilo? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.